Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Ilse Lux. Ilse Lux, que depois de 22 anos está em um novo desafio, Ilse. Estamos numa transição, né? Eu costumo dizer que, porque hoje quem está aqui é a Ilse da farmácia, pela trajetória dela, no entanto que todo mundo me conhece assim, né? Mas a partir de agora é a Ilse do Cantinho da Saúde, que não deixa de ser também uma forma de cuidado, né, Marcos? Sim. No mesmo segmento, né? Foi difícil essa decisão para você? Olha, Marcos, eu posso te falar de todo o meu coração. Eu digo que eu nunca pensei que a dor no profissional pudesse ser da maneira que é numa vida pessoal, né? Porque ali foi uma mudança, eu digo assim, que foi um cortar de umbigo, né? De uma vida, né? E até eu disse para o Joel e para o Marcelo que se eu estou indo, eles são culpados por ter me ensinado tão bem, por ter me fortalecido, por ter me dado essas ferramentas para ter essa coragem e hoje dar um passo a mais, um passo à frente nessa mudança de vida, né? Você sempre gostou de trabalhar nesse ramo? Sempre gostei. A minha vida sempre foi dedicada às pessoas e relacionada sempre à saúde, né? Ao bem-estar, ao servir, né? E por isso dessa decisão de continuar atuando, que é o segmento de saúde. Por isso continuar na mesma área, né? Que é o que precisa, porque é o que também me satisfaz, né? Mas, assim, essa decisão, as pessoas me cobraram porque foi muito repentina, porque não teve despedida, porque eu não comuniquei lá dentro da farmácia, né? Que foi tão rápido. Mas é que, assim, foi surpresa para mim também, né? A partir do momento que eu também decidi ir para a política, tudo mudou, né? Tudo mudou lá na farmácia, né? Mudou, assim, eu já precisei deixar mais de lado, né? O povo acompanhou essa trajetória, né? A gente, assim, vinha farmacêutico, tentava montar a equipe, né? Às vezes faltava um aqui, logo tinha que cobrir outro lá. Então, eu vejo, assim, que também o que eu decidi mexeu com todos, né? Sim. Só que eu sempre digo que Deus tem um propósito, né? E aí você falou, essa mudança para a política talvez também acabou mexendo com você? Acabou mexendo comigo, com outro olhar, aonde eu vi que a gente também é capaz de mais e que eu podia buscar esse mais. Eu digo no crescimento pessoal, né? No meu próprio desenvolvimento e também num novo conceito de vida para mim, para a população, para todos que eu amo e que eu quero bem. Porque o bem que eu quero a mim, eu quero a você e eu quero a todos. E essa mudança de vida é assim que eu vou te falar, buscar qualidade de vida, né? Eu digo, lá na farmácia é muito bom, mas a gente já trata a doença em si, né? O tratamento, o sofrimento, muito mais coisas. E no Cantinho da Saúde, com a Márcia, eu vi a possibilidade da prevenção, né? Então, ali eu também acredito que Deus também tem um propósito, que às vezes o meu trabalho de hoje evite, tanto para mim como para as pessoas que a gente puder atender, que me procurar ou que precisar, e a gente está lá à disposição, a prevenção de talvez não chegar a ter uma diabetes, né, Marcos? Sim. Não chegar a ter um colesterol, não, poder evitar tantas outras doenças que trazem sofrimento e que aprisionam a nossa vida, né? Eu digo isso para mim, que sempre sofri com excesso de peso, né? Então, hoje venho numa luta constante, porque preciso, né? Chegou o ponto que, tipo, é uma necessidade pela minha saúde, né? E isso eu vejo que é com o passar dos anos, com a idade. Então, é aquilo que os antigos sempre falam, né? Que com o tempo os problemas vêm. Sim, com o tempo os problemas vêm. Então, foi uma forma de mudar para mim. E essa mesma mudança que eu estou aplicando, eu quero para as pessoas, né? Como você destaca esses 22 anos nessa sua trajetória de farmácia, Ilse? Olha, eu olho para trás com orgulho, eu digo de todo o coração, com muita humildade, que eu posso bater no peito e dizer assim, Marcos, eu fiz a minha parte, entendeu? Foi o que eu disse pro meus patrão, né? A gente teve uma conversa difícil, mas difícil, gente, no sentido da despedida, entende? Do amor de ficar ali 2h30 e nós podíamos ter ficado 10 para chegar a entender aquela decisão de realmente ser aquela, né? Então,
A minha trajetória foi marcada por muito trabalho. Eu comecei com o Marcelo e o Joel na primeira loja Mais Vale, né? A gente se tornou uma rede, referência no estado, muito grande. Então, como é que eu não vou ter orgulho, né? Hoje tem 30 e poucas lojas, quase praticamente 40, se eu não estiver enganada, né? Por todo o estado, né? E assim, ó, meu primeiro dia, meu primeiro trabalho foi com o Marcelo, né? E a partir do momento que eles tiveram a oportunidade de comprar a segunda loja, a segunda farmácia, foi aonde eles me colocaram, né? Me deram também esse desafio de dar conta do recado e de tocar essa farmácia. E com um desafio que eu sempre lembro extra, porque ter o Marcelinho, a gente era, né, junto no mesmo segmento, só que ele não deixava de ser meu concorrente, né? E eu digo assim para ele, que concorrente, né? Então lá eu tinha que me esforçar muito para buscar, para conquistar meu espaço, para ter meu cliente, né? Para ele querer ir na Ilse, para ele dar preferência. Então sempre a minha gratidão a cada um que entrou naquela porta, né? Sim. E que fez essa trajetória comigo. Porque não é eu, é nós, né? Então, se 22 anos deu certo, foi porque acreditaram em mim, acreditaram no nosso trabalho e a gente caminhou junto, né? E a gente se fortaleceu, a gente passou as dificuldades, né? As alegrias, e hoje estamos aqui num novo passo, né? Numa nova oportunidade, num novo desafio. Eu digo que arregaçar as mangas, Marcos, e começar de novo, perto dos 50 anos, que é o que eu estou fazendo, precisa coragem, precisa determinação e precisa muita boa vontade de saber o que se está fazendo. Mas eu disse para Márcia, caminharei com você e cresceremos juntas. Então, assim, é um desafio que eu quero, eu sei o caminho, eu sei onde a gente pode chegar, mas sempre com humildade e sempre, primeiro lugar, as pessoas. Sim. Primeiro lugar, o respeito, o comprometimento, né? Isso sempre foi a sua prioridade? Sempre foi, sempre foi. As pessoas? As pessoas. E na rede também eu sempre tive esse apoio, né, Marcos? Eu tive o apoio para me desenvolver, para crescer. Eu deixei uma mensagem muito bonita no Facebook, no Instagram, tá lá para quem quer ler, né? Da nossa parceria, da nossa lealdade, do nosso caminhar, do que ficou marcado para mim essa trajetória. E também disse a eles, né? É uma porta que eu não quero que se feche. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E eu disse para eles, se um dia eu precisar voltar, se eu precisar começar de novo, eu digo, pode ter certeza que nessa porta eu vou bater. Porque essa porta me conhece há 22 anos, não é 22 dias, né? E hoje até foi engraçado, porque foi meu primeiro dia no Cantinho da Saúde, né? E eu cheguei ali no Bar do Moraes, que eu moro para cima do hospital, e eu não escolhi passar na frente da farmácia, entende? Porque era capaz do meu carro estacionar lá no restaurante. Então, eu passei lá pelo Moro do Seu Aderbal, passei na frente da igreja, fiz uma prece para Nossa Senhora da Salete. Eu disse, me abençoa, porque com a tua bênção tudo eu posso, né? Então, aí desci, deixei meu carro ali do ladinho do Banco do Brasil e fui para o meu primeiro dia de trabalho. Como é que foi esse primeiro dia? Esse primeiro dia foi muito desafiador pelo fato de ser tudo novo, ao mesmo tempo que é um mesmo segmento, né? Só que eu tinha já muita experiência na que a gente fala, né, no medicamento sintético, que são os principiativos, né? Tipo, é uma coisa que eu tive sempre muita facilidade em saber o que é uma dipirona, então, que é um anador, que é um magnopirol, que é uma novalgina, que são os nomes éticos, né? E ali é diferente porque é os principiativos, mas é de tudo que é natural, sabe? Uma melatonina, um triptofano, só que tudo me é familiar, né? Então, o que é um mel, um própolis, o que é expectorante, o que é antialérgico, mas buscando na natureza, buscando no natural, que causa menos contraindicação, que não vai, porque às vezes o sintético, ele te alivia na hora, mas ele ataca teu fígado, ele ataca teu estômago. E se agora o remédio então não tem mais valor? Não, gente, não é isso. E nem tudo vai poder ser tratado com o natural, né? Sim.
chega um momento que você tem uma infecção, que você tem um problema mais sério, que você precisa de um anti-inflamatório mais forte, que uma curcumina não dá conta, que seria o natural. Você precisa de um antibiótico, que é uma infecção que precisa ser tratada, que é uma bactéria, que é um vírus que precisa, né, ser isolado, ser exterminado. Então, só que tudo isso eu tenho conhecimento, né? Então, eu digo para o povo assim, gente, nada mudou. É só isso que eu quero que vocês entendam. Sim. Nada mudou. A Ilse só mudou de casa. Ela está ali no lado. E o que vocês precisar, eu estou ali. E o engraçado hoje é que 2 pessoas vieram com receita dos médicos me mostrar e me pedir, não que eu sou melhor que eles, gente, por favor, entenda. Não, mas era saber a minha opinião. Eu quero dar para o meu filho, o médico mudou essa medicação, o que você acha? E aí você falou o primeiro dia no Cantinho da Saúde. Você lembra do primeiro dia, 22 anos atrás, quando você começou a trabalhar na Lembro, farmácia? Marcos. Lembro como se fosse hoje. Lembro de como eram os meus móveis lá, né? Tudo feito de vidro, tinha que cuidar para não bater naquele balcão que desmontava, né? Lembro do computador, da caixa registradora. Lembro de como eram as prateleirinhas, tudo no modelo cinza, assim, mais de ferinho. Não era essas gôndolas linda branca da Frical, que hoje enche teus olhos, né? Eu lembro até porque na dificuldade daí da gente limpar, tirar o pó, cuidar de tudo, porque quando eu começou eu e um farmacêutico, né? A gente não tinha uma diarista, a gente não tinha outro funcionário, o desafio também de eu ter que me virar, porque eu não tinha o Marcelinho para pedir, e agora, e como eu faço, e como é que eu vou fazer. Então, foi buscando o meu conhecimento no dia a dia. Eu fazia muito assim, ó. Eu pegava as receitas dos médicos, dos especialistas, quando vinha o cliente, eu pedia por que ele foi consultar, ele me falava, eu anotava o problema de saúde dele e anotava os remédios que o médico tinha dado para conhecer, né? Aí depois eu acompanhava se aquilo deu certo, se não deu, se precisou trocar, o que foi dado no lugar, e assim eu fui buscando conhecimento. Como hoje no Cantinho da Saúde também. Eu observo a Márcia, as conversas das meninas e vou buscar o conhecimento agora nesse outro lado. Quero me especializar, quero estar preparada para falar o que precisa, o que é, e para poder ajudar as pessoas da maneira mais assertiva. Você se vê daqui a 22 anos no Cantinho da Saúde ainda? Olha, se Deus permitir, com certeza. Porque não que na farmácia não era um ambiente bom. Era um ambiente bom, era um ambiente leve. Sim. Por muitos anos se identificou como a farmácia da Ilse, né? Sim. E eu sou grata também aos meus patrão por me deixar esse privilégio, né? Ele sempre, no entanto que às vezes o Joel atendia o telefone lá, ou o Marcelo, e ele dizia, eu tô aqui na farmácia da Ilse. Tô aqui na farmácia da Ilse. Era até engraçado, né? Sim. Então, assim, a minha gratidão a eles, bem pelo contrário, às vezes as pessoas pensam, não, deu algum problema, eles já me questionam o que aconteceu, sim, até uns com senso de justiça, né? Mas, não, gente, foi uma decisão minha, foi uma decisão leve de mudança de vida, né? Uhum. Porque ali com a Márcia também, até outro ambiente, acaba sendo mais leve na preocupação, mais leve, assim, não é tantos processos, né? Sim. Como a farmácia sempre era uma farmácia, hoje é uma rede, e eu entendo eles. Para você crescer e chegar do tamanho que eles estão, precisa padronizar, né? Sim. Então, a cobrança vai ser de outra maneira, os relatórios vão ser de outra maneira, e ponto. Precisa ser assim, porque hoje não pode ter um em cada loja cuidando de como era. E como eu sei que só vai crescer mais, isso só vai mudar. Então, aí, ou você vai junto, você se habitua nessa... Sim. Ou você procura um lugarzinho onde você se identifica mais. Nesses 22 anos, como você evoluiu profissionalmente, na sua análise, Ilse? Olha, é uma transformação pessoal muito grande, profissional também, porque a cada dia que foi passando eu fui ganhando conhecimento, mas também
com o esforço, eu sempre digo que equilibra, né? A mesma oportunidade que eu tive, se eu não tivesse me dedicado, também não teria acontecido, né? A gente sempre se esforçou todos os dias para cada dia ser melhor, sabe? Para cada dia atender melhor. Claro que a gente não é perfeito, né? A gente olha, sempre tem coisas que a gente poderia melhorar, mas hoje eu acho que o que mais me transformou foi como pessoa, no quesito de ter uma equipe, de saber lidar, de ter paciência, de muitas vezes, por mais que pareça, ela é falante sim, mas saber ouvir, né? Escutar, observar mais e saber lidar nas situações delicadas, sabe? Sim. Às vezes, tanto de tristeza extrema, como às vezes num momento assim de aquecimento dos ânimos, ter essa sabedoria de saber que não é falando alto, não é gritando que você tenha razão, né? Bem pelo contrário. Muitas vezes até calando, né? Tirando o teu time de campo, se for necessário, e no silêncio fala muito mais do que a pessoa é muito mais fácil se relacionar contigo e ela vê te enxergar ao teu lado do que na tua razão de falar, Sim. sabe? Então, assim, eu vejo que hoje é outra Ilse nesse sentido. Até eu brinco com o Joel, que eu digo que ele foi bem paciente comigo. Porque a gente vem de criação, né? Sim. E cada um já tem por si só o seu jeito, né? Na questão de medicação, nesses anos todos, o que você percebeu? Aumentou, as pessoas passaram a consumir mais medicação? Olha, Marcos, com certeza absoluta. E depois da pandemia foi um divisor de águas no sentido da ansiedade, da depressão, né? Hoje essas síndromes, né? Mais como o autismo e tantas outras que veio assim num alavancar, né? Numa crescente muito grande, porque para uma pandemia ninguém está preparado, né? E outra coisa que eu vejo é a cobrança diária, o aceleramento de vida. A gente não tem mais uma pausa, a gente não tem mais tempo, né? E é uma necessidade que não é de escolha. Eu vejo pela minha vida. É uma necessidade de sobrevivência. Porque tudo está num valor, num preço, para tu ter uma qualidade de vida melhor, o quanto que a gente tem que lutar, tem que buscar, porque você não ganha nada, né? Então, hoje, assim, tu quer conseguir tua casinha, tu quer ter um carinho melhor, tu quer ter uma estabilidade, não é muito, é só para se viver, que eu falo. É peleado, né? É no nosso dia a dia, é buscar, e sem isso também a gente não vive. Então, é uma necessidade, né? A gente sabe que esses 22 anos da Ilse da farmácia foi realmente uma trajetória de muito êxito, de muito sucesso. Foi. Qual o conselho que você daria para alguém que quer seguir os seus passos, assim, de tanto tempo e de ter tanto êxito? Vista a camisa, em primeiro lugar. Como hoje a minha é o Cantinho da Saúde. Abra teu coração, seja sincero e cuide daquilo como se fosse seu. E que os teus patrões sempre te olhem com os olhos deles e o ouvido deles, nunca dos outros, porque aí ele vai enxergar verdadeiramente quem você é. E cuide daquilo como se fosse seu. O que é seu, o que não é seu, não é seu. Entendeu? E isso faça assim para você, com o teu patrão, mas também com o teu cliente. Seja sincero, verdadeiro, porque a partir do momento que você tem a confiança das pessoas, isso é o maior troféu que tu pode ter. Porque a confiança é tudo. É na palavra, é no olhar e principalmente no ato, né? Porque é no exemplo, não que eu queira dizer que eu sou um exemplo, não. Mas é na Ilse, no dia a dia dela, no que ela é na sociedade, no que ela é na família, no que ela é para o esposo dela, no que ela é na vida, para os colegas de trabalho. É isso que tem que olhar. Não é só falar, mas é o teu passo a passo da tua vida diária, né? Hoje, quais são os planos para o futuro da Ilse? Olha, hoje essa Ilse está muito feliz. Cada rostinho, Marcos, que me entrava naquele cantinho da saúde e me olhava e perguntava, o que você está fazendo aqui? E eu dizia, eu estou aqui para lhe atender. E aquele sorriso voltava para mim, era o meu dia ganho,
era aquele abraço. Eu até tirei umas fotos para registrar aquele momento de ganhei vaso de flor, de boas-vindas, e ser aceito e ser amado, independente de eu não estar lá na farmácia. Sim. Se eu estivesse numa padaria, que isso acontecesse. Se eu estivesse numa cozinha de um restaurante, ajudando, que isso acontecesse. Se eu estivesse num caixa de supermercado, que isso acontecesse. Então, eu tenho muita esperança, muita fé. Eu confio muito na Márcia, no trabalho dela. Estou lá porque eu me identifico como ser humano em primeiro lugar. Ela tem a minha essência. Ela hoje falou assim para mim, pelos compromissos, às vezes que a gente vai ter, e o tanto da parceria que a gente vai ter que se ajudar, uma vez uma abre, outra fecha, de poder ter essa troca, né? Mas ela disse uma coisa que eu achei muito bonito. Em primeiro lugar está a nossa fé. Que hoje, que nem ela ia num compromisso do Dia das Mães que oram pelos seus filhos, né? E assim, independente, vai fechar. Deu o horário, vai fechar. Porque, assim, ó, ela me mostrou um princípio que eu valorizo muito. O que tem valor e o que tem preço. O que tem preço, o teu dinheiro compra. O que tem valor, jamais. Então, hoje, tu poder conviver ao lado de alguém que tem valor, só te eleva. Sim. Te eleva no caminho, né, né? Eu sou católica, independente de qualquer religião, o nosso Deus é um só, mas eu sei que nós estamos aqui numa passagem que tem a salvação, eu acredito nisso, então tu também vive diferente, entende? E tu valoriza mais essas pequenas coisas. Sim. Eu queria até saber assim, a sua análise da questão do medicamento para a questão natural. Você vê que as pessoas estão se conscientizando mais em ir para o lado natural do que pelo lado Isso também fez eu tomar essa decisão, até por decisão própria de vida, Marcos. A partir do momento que eu fui testando e vendo esse outro caminho, Marcos, eu conheço pessoas que vivem hoje, que têm 80 e poucos anos, e a farmácia delas é no quintal de casa, é no chá. Né? Diz que Deus deixou uma erva para cada doença, é só nós descobrir, né? Então, assim, ó, eu sei que a gente não pode generalizar, né, Marcos? Sim. Eu não quero que ninguém pare de tomar seus remédios, gente do céu, e vão só puxar, não. Cada caso é um caso. Mas, às vezes, antes de nós chegar na droga sintética, de nós ter que tomar um Rivotril para dormir, nós temos outros caminhos. Nós temos uma melatonina, nós temos um empérico, nós temos uma valeriana, nós temos uma passiflora. Cada um tem um organismo, cada um... Sim. Essa medicação vai agir de uma maneira. Nós podemos testar os degrauzinhos até chegar naquele faixa preta, entendeu? Que depois te causa outros problemas, que depois o desmame é muito sofrido e assim por diante. E antes você me pediu, sim, o consumo de medicação subiu estrondosamente, principalmente calmantes e antidepressivos, né? Puxa vida. Então, assim, ó, existe outros caminhos, existem outras alternativas. E hoje, o nosso povo, graças a Deus, os mais jovens que estão chegando aí, estão tendo outra cabeça, porque tem muita informação na internet. E muita coisa boa, sim, gente. Sim. Muita coisa que precisa ter cuidado. Mas muita coisa boa. Hoje eles estão indo mais para um caminho de uma comida mais saudável, de um exercício físico, né? De buscar uma boa performance para você cuidar desse templo que Deus te deu, que é daqui que habita o meu espírito, a minha alma, né? Para poder desenvolver. Não tem como eu cuidar de você se eu não estou bem, né? Então, custou eu ver isso. E às vezes, eu falo agora por mim e não tenho vergonha, o autocuidado, o amor próprio, muitas vezes eu achava que era egoísmo eu ter por mim. Eu precisava ter mais pelo meu próximo. E hoje eu descobri que não é egoísmo, é amor, é cuidar daquilo que Deus me deu. E quanto melhor eu estiver, melhor eu vou poder te servir. Então, é uma corrente, entende? E hoje, mais do que nunca, é uma necessidade essa mudança de vida. Ilse Lux, Ilse da farmácia, agora é Ilse do Cantinho da Saúde. Mas agora eu gostaria até de deixar aqui o espaço para a sua mensagem aos seus colegas de trabalho, aqueles que
passaram, né? Tiveram essa oportunidade de conviver contigo e também para os teus patrões. Qual que é a mensagem? A minha mensagem é dizer com muita humildade que eu vim aqui para esclarecer porque o povo merece as minhas palavras e a minha explicação. Porque eu não queria ninguém com dúvida, ninguém chateado, ninguém se sentindo no sentimento de abandono. Porque eu não deixei ninguém. Eu levo vocês comigo porque até sem o povo, sem meus clientes, sem as pessoas, não existe eu. Entende? E assim eu quero deixar aqui meu agradecimento às pessoas. Tudo que vocês precisar, nada mudou. A Ilse está lá no cantinho da saúde. Como eu tinha salinha, quem tem essa proximidade comigo vai saber, lá na farmácia, para nossas conversas, para o nosso abraço. Lá para a Márcia eu já pedi, eu digo que lá vai ser um cantinho, tem uma salinha lá também, para a gente ter nossos momentos, nossas conversas, para aquele abraço, para tudo que precisar na mesma proximidade. Deixei o caminho aberto para o Marcelo, o que vocês precisar da minha opinião numa medicação, o que eu passar, o que eu dizer, o que eu achar, pode ir lá na farmácia dele, ou lá que era minha, hoje é da Adriana, que eu digo que vamos caminhar para a farmácia da Adriana agora, nessa transição, né? Que é uma pessoa também que eu fico muito tranquila, que eu sei para quem eu entreguei, para quem eu deixei a chave, né? Isso também me tranquiliza, é uma pessoa que caminha comigo já há 5 anos, né? E tem muito de mim, né? Como eu tenho muito dela e de todos os colegas que passaram comigo. Mas, finalizando, eu quero agradecer aos meus patrão por essa oportunidade, pelo apoio que, só por eles terem me dado, eu pude ir para a política, né? Pude ser a vereadora de vocês. Então, é uma coisa que eu nunca vou esquecer também, porque tudo caminha junto, né? E quero cada vez ser melhor e que Deus me abençoe, que eu consiga, porque eu digo ali, eu tenho o meu trabalho, gente, porque eu preciso, o meu ganha-pão, o meu sustento sai do meu suor, né? Então, assim, e que eu consiga ter êxito nisso, que eu consiga ser uma boa vereadora, né? Ano que vem novos desafios, vou assumir a presidência da Câmara de Vereadores, onde eu também quero me dedicar e também fazer ainda melhor meu trabalho, entende? Porque eu acho que eu vou ter um pouquinho mais de ferramenta, né? E voltando, agradecer a cada um que passou na farmácia comigo nesses 22 anos, cada farmacêutico, cada colega de trabalho, cada pessoa que trabalhou, que ajudou a fortalecer e formar essa Ilse, né? A minha gratidão, o meu amor e principalmente a cereja do bolo. E a cereja do bolo é o cliente. É ele, a ele que eu pude estar lá até hoje, que eu posso ir para o cantinho da saúde, porque é uma via de mão dupla. Eu preciso de você, se você precisa de mim, sim, mas eu também preciso de você. Então, só existe um comércio quando tu tem teu cliente, quando tu tem a fidelidade dele, né? E quando vale a pena para os dois. O que tu recebe, tu entrega. Então, eu acho que eu sempre tive a graça de Deus de ter isso, né? Então, eu quero convidar vocês, quem conhece o Cantinho da Saúde lá com a Márcia, que venha lá, que vocês vão ser muito bem recebidos. O que a gente puder ajudar, a gente vai fazer, como sempre foi. E finalizo dizendo, gente, nada mudou. A Ilse só está um pouquinho mais para frente. Como me disseram hoje alguns, tu só veio para o outro lado. E eu digo sim, eu só vim para o outro lado e para te atender. Aí eu até brincava, vamos lá, vamos ver se eu dou o jeito. Ou você já vai fazer meu primeiro test drive. E assim a gente ia. Eu quero um chá, eu quero isso, tu tem isso. E foi muito bom. Foi muito bom, que eu acredito que eu fiz uma boa escolha. Chega um momento, Marcos, que essa decisão é necessária. Agora, te dizer se doeu, claro que doeu. Isso é uma separação muito grande. Eu tive que me preparar muito psicologicamente, emocionalmente. Chorei bastante, sim. Deu desespero, deu vontade de voltar, deu vontade de ficar, deu. E vai dar por muitas vezes. Só que, se a gente quer o novo, precisa desafiar esse novo. Sim. Foi que nem na política. Eu digo que eu me preparei 4 anos, mas mais no burocrático, lendo lei interna, buscando conhecimento de legislação. E eu disse ainda esses dias para a nossa ex-prefeita Chica, e nada, pouco me ajudou aquilo.
Hoje o vereador é o para-choque, é o vereador que está no povo, é o vereador que está na rua, é o vereador que precisa escutar a dor do povo. E como resolver se você não executa? Então, assim, ó, é não cansar de pedir, é não cansar de tentar buscar a solução, é não cansar de tentar melhorar naquilo que você pode. E tudo é desafiador, então hoje já está um pouco mais fácil. Sim. Por isso eu digo que ser um vereador, talvez, de um segundo mandato, hoje eu entendo quem vai de novo, quem busca, é prosperidade, mas é uma melhora para poder servir melhor, né? Wilson, conhecendo também a sua trajetória, a sua família sempre esteve ao seu lado. Sempre. Apoiando muito. E como é que foi essa decisão também? Então, como eu também não comuniquei ao povo, porque, Marcos, assim, ó, você pensa, eu te atendendo 22 anos. Muitas vezes você vinha na farmácia 1, 2 vezes por semana, né? Mas 1 vez por mês ou 2 era sagrado. Como é que eu ia olhar para você com o meu coração, você me conhecendo, e eu já senti uma paixão dentro de mim que eu tinha que assegurar, porque eu sabia que era a última vez pelos dias que me faltavam. Mas como é que eu não consegui dizer para ninguém, e nem mesmo para minha família? Quando eu digo família, é para o meu pai, pela minha mãe, para os meus irmãos, né, que são mais próximos de mim, a não ser o Marcelo, meu esposo, que eu compartilhei, porque é uma necessidade de ver dos ideais e da mesma ideia, como a gente sempre foi, no sentido da gente decidir as coisas juntos, né? Então, da opinião. Mas para a família, eu não abri nada. Por quê? Porque como a gente é muito, eu sei que eles teriam medo, que eles teriam insegurança, que eles iam dizer, mas Ilse, ali é confortável, ali tu conhece, ali tu já estava né? Então, a força que vinha de dentro, só eu sentia, né? Mas a partir do momento que a decisão foi tomada e que eu comuniquei à família, foi muito lindo. Quando eu falei o porquê e o que eu estava sentindo e o que me levou a essa decisão, não foi diferente, né? Foi aquele abraço, foi aquele bem-querer, foi aquele dizer, continua que estamos contigo, porque assim, num sentido todo da família que eu digo, né? Hoje eu digo família, tudo que as minhas ramificações alcançam, eles sempre foram parceiro. Se eles podiam dar preferência para minha farmácia, eles davam. E eu quero deixar aqui agradecido a todas as comunidades, porque muitas vezes o carro passava na frente da farmácia do Marcelo, passava na farmácia de outro, e do outro, e do outro, que também tem bom atendimento, que também tem bom preço. Não, mas a paradinha era lá. Então, tu valoriza ainda mais, porque tu sabe da onde você mora, o trajeto Sim. que tu fez, a volta que tu fez, é mão única, é isso, é aquilo, para ir lá na Ilse. Gente, isso eu levo para a vida, isso eu levo até o último dia que eu viver, a minha gratidão e o meu amor por vocês. E nada mudou, eu repito. A Ilse da farmácia hoje é a Ilse do Cantinho da Saúde, mas eu estou lá para servir, para ajudar, não importa se tu precisa de outro medicamento, que nem eu te falei, a tua orientação correta tu vai ganhar. Sim. Ilse, muito obrigado. Sucesso, né? Obrigado por tudo que você fez durante também esses 22 anos, que a gente sabe que é uma dedicação em ajudar o próximo, ajudar as pessoas, além de conversar, mas também de orientar. E a gente sabe que sempre foi a melhor orientação. Foi. Muito sucesso nessa nova caminhada. Obrigado. Que Deus abençoe a nós todos com leveza. Eu digo para quem lá fica, poder tocar aquela farmácia com todo sucesso, com todo amor, que é o que eu desejo. E para mim, que estou indo para esse novo desafio, que a gente também vença com amor, com carinho, com leveza, e que o melhor sempre aconteça a nós todos. E quero só reafirmar, eu estou aqui para explicar ao povo, porque eles merecem isso, até porque me acompanharam uma trajetória toda. Então, hoje é uma alegria também para mim, essa mudança, e eu queria compartilhar com quem faz parte dela, que é vocês. O meu beijo e o meu muito obrigado. Muito obrigado. Com a gente aqui, Ilse Lux, agora no Cantinho da Saúde.